Tomei aqui um penúltimo vídeo agora, depois eu faço mais um de taxa de variação média e ficamos com ele. Olha só, me deram esse gráfico aí para analisar o gráfico. Agora nem me deram a função, nem me deram de repente a história, né, o problema a ser resolvido. É um gráfico. Faça a análise do gráfico abaixo. Vamos lá então? Então esse gráfico me fala, ó, ele pergunta: Eduardo, nesse gráfico, quanto mede o f de zero? Cara, o f de zero é a imagem da função quando x é igual a zero. E aí, ó, quando x for igual a zero, a imagem, ó, aqui. Esse é o ponto do gráfico que possui coordenada x igual a zero. E vale 6. Então, ó, para um x igual a zero, tem-se uma imagem igual a 6. Concorda? Vamos lá. Quanto vale o f de 4? Aí nesse gráfico aqui, ó, quando x for igual a 4, tem uma bolinha fechada aqui, ó. Vamos supor que aqui seja igual a 2. Supondo que seja. Então, ó, quando x for igual a 4, ó, eu tenho uma imagem definida, presta atenção, para x igual a 4, a imagem vale 2, tá vendo? É bem definida. A bolinha aqui é fechada. Então, ó, vale 2. Mas você entende que em 4 esse gráfico abre. A função aqui entra em colapso. Está acontecendo alguma coisa em x igual a 4 ali. Quer ver? A imagem, qual seria a imagem da função para um x igual a 3,9? Cara, x igual a 3,9 está aqui, ó. Concordo que para um x próximo de 4 pela esquerda, na hora que eu vou pegar essa imagem, eu vou achar esse gráfico lá em cima, tá vendo? Então, quando x é próximo de 4 pela esquerda, a imagem é próxima de quanto? De 8. Quando x é próximo de 4 pela direita, a imagem é próximo de 2, tá vendo? Então, esse gráfico abriu aí, então ali ele entrou em colapso. Resultado, se alguém me perguntar qual que é o limite da função, o limite da função, quando x tende a 4 pela esquerda, ó, para um x próximo de 4 pela esquerda, eu vou buscar esse gráfico, eu projeto lá em cima, ó, eu tenho uma imagem que tende a ser igual a 8. Qual é o limite da função? Então, qual que é o seu limite? Quando x tende a 4 pela direita. Ó, pela direita. Então, um valor próximo de 4 pela direita, quando eu for buscar essa imagem, ó, é um valor próximo de quanto? De 2. Aí eu vou lhe perguntar, cara, essa função, na vizinhança do x igual a 4 ali, ela abre, né? Ela torna-se uma função descontínua. Continuidade é o nosso próximo assunto. Na hora que esse gráfico abre, se para traçar esse gráfico eu tive que tirar o lápis do papel, ó, tracei o gráfico, parei, opa, é porque a função abriu aqui, então a função ali é descontínua. Nesse ponto de descontinuidade, os limites laterais divergem ali, ó, nesse caso aqui. Resultado, quando x tende a 4 pela esquerda, a imagem tende a 8. Quando x tende a 4 pela direita, a imagem tende a 2. Então, se alguém me perguntar, então, olhando para isso aí, qual que é o limite da função quando x tende a 4? Bem, se os limites laterais estão divergindo, então, num caso como esse aí, não existe o limite da função para x tendendo a... Ou seja, quando x tende a 4, na hora que eu me aproximo de 4 por um lado ou pelo outro lado, o gráfico abre. Ou seja, a função entra em total colapso aí. Então não existe o limite. Essa é a minha resposta. Vamos mudar esse gráfico? Eu posso fazer qualquer gráfico no quadro aqui. A aula é nossa. Quer ver? Olha só. Vamos pegar esse gráfico aqui. E você me responde daí agora. Quer ver? Ó, vou inventar essa moda aqui, ó. Ó, vamos pegar esse gráfico aqui.
Olha esse gráfico aí, ó. Quer ver? Eu vou lhe perguntar. E você responde. Primeiro, quanto vale? Esse gráfico me fala quanto vale aqui o f de A. O f de A é a imagem da minha função quando x for igual a A. Para um x igual a A, eu tenho um ponto fechado aqui, ó. Para um x igual a A imagem vale quanto, hein? C. É definida a imagem. Mas quer ver? Na vizinhança de A, esse gráfico está abrindo, não tá? Lá em x igual a A, esse gráfico ele entrou em colapso, a função ali entrou em colapso. Então vem cá. Quando x se aproximar de A pela esquerda, concordo que quando eu vou buscar esse gráfico, eu vou encontrar uma resposta aqui. Então concordo que o limite da minha função, quando x tende a A pela esquerda, ó, um valor muito próximo de A, porém menor que ele. Quando eu vou buscar a minha imagem, a imagem tende a quanto aqui? A B. Concorda? Vem cá. Qual que é o limite da minha função quando x tende a A pela direita? Quando eu pego um valor próximo de A, porém maior que A um pouquinho aqui, ó, eu tenho uma imagem próxima de quanto, gente? De C, tá vendo? Ó? Eu vou buscar esse gráfico lá em cima. Ó. Isso aqui é igual a C. Então os limites laterais, ó, ali em x igual a função abriu. Nas proximidades de A, os limites laterais estão convergindo ou divergindo? Divergem, né? Quando eu chego perto de A pela esquerda, a imagem tende a B. E pela direita tende a C. Se ali os limites não convergem, não combinam, né? Então eu tenho que responder que o limite da minha função, quando x tende a A, não existe. Aí eu vou lhe perguntar, nesse mesmo gráfico aí, o que acontece aqui? Aqui, turma, o que acontece aqui quando x tende a ser muito grande? Ó, entenda que existe aqui uma tendência desse gráfico encostar nessa reta tracejada aqui, mas nunca encosta. Ele vai estar cada vez mais perto dela. Então, concordo que nessa função, o limite dela, quando x tende a mais infinito, quando x tende a ser muito grande, a tendência é que esse gráfico encontre essa reta tracejada que me daria uma imagem igual a quanto? D. Então, ó, quando x tende a ser infinitamente grande, a imagem tende a quanto ali? A D. Ok? Essa aqui é uma assíntota horizontal, né? Na vertical, que foi o caso anterior, professor, nós vamos aprender a identificar se a função algébrica lá possui assíntota horizontal? Sim. Por enquanto, só sei identificar se existe assíntota o quê? Vertical. As horizontais, nós vamos nos limitar, por enquanto, a estudá-las no gráfico, beleza? Vamos lá.